finalmente começar o capítulo 7, certo? Que trata de impulso e quantidade de movimento. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente pode chamar de impulso de uma força? Vamos primeiro contextualizar, certo? O estudo da física mostra que o início de movimento, a cessação dele, só pode ocorrer sob a ação de uma força, certo? Foi o que a gente viu lá, né, com as 3 leis de Newton. Que uma força que não tem um corpo, né? Um corpo que não tem nenhuma força atuando sobre ele tende a permanecer em inércia, né? Que foi a primeira lei. Mas a primeira lei é a da inércia, né? Quando não existe nenhuma força atuando sobre o corpo, certo? Inércia. Quando há uma força atuando sobre o corpo, o que é que a gente vai saber? Que ela vai mudar o movimento desse corpo, né? E aí a gente tem a equação da segunda lei, que é força igual a massa vezes aceleração. A força vai acabar acelerando ou desacelerando esse corpo, né? Isso aqui era para ser uma seta, meu povo. Tá difícil escrever no mouse hoje. Tá? Então, o que a gente viu? Que o início de um movimento ou a cessação de movimento só pode ocorrer sob a ação de uma força, né? Que é o que a gente viu na segunda lei de Newton. Se, por exemplo, nós quisermos frear uma bicicleta que esteja com uma certa velocidade no intervalo de tempo muito curto, nós teremos que aplicar uma força muito intensa, né? Quanto mais rápido eu quero parar um corpo, maior é a força que eu tenho que exercer sobre ele, tá? Né? Porque vai ser uma aceleração grande, né? Já que o intervalo de tempo é pequeno, então tem que exercer uma força muito grande. Já para frear um carro que está com a mesma velocidade, no mesmo intervalo de tempo, necessitaríamos de uma força de maior intensidade, né? Uma força ainda maior. Por quê? Porque o carro tem uma massa maior, né? E a gente estudou que quanto maior for a massa, maior a força que eu tenho que exercer para movimentar o corpo. Para uma velocidade maior, a força de frenagem deve ser maior ainda, mantido o mesmo intervalo de tempo, certo? Então, ó, nessas condições, a força, ela depende do quê? Ela depende da velocidade e da massa do corpo. Isso obedece à segunda lei de Newton, né? Que é força igual massa vezes aceleração. A aceleração não depende da velocidade, né? Porque a aceleração é ΔV sobre ΔT, não é? Então, a força também depende da velocidade, ok? Os mesmos efeitos podem ser obtidos considerando intervalos de tempo maiores com aplicação de forças de intensidade menor. Para analisar situações como essas, nós vamos introduzir 2 novas grandezas: o impulso e a quantidade de movimento. Nessa aula, a gente vai tratar sobre impulso, certo? Vamos trazer um exemplo, porque aí tudo torna mais fácil a compreensão do que a gente está estudando, tá? Para exemplificarmos as situações onde o tempo de interação, a massa, a velocidade e a força aplicada são grandezas importantes na análise de um fenômeno, vamos lembrar de uma cena que já deve ter sido vista por muitos de vocês, né? Eu imagino que, apesar da idade, né, de vocês serem muito novos, vocês gostam de filmes de super-heróis, desculpem, então já devem ter ouvido falar do Super-Homem, tá? O que a gente está querendo perceber aqui? O tempo de interação, a massa, a velocidade e a força aplicada, né? Tá? A gente vai perceber como é que isso aqui são importantes para analisar o movimento, tá? Vamos lá. Quando o Superman, né, o Super-Homem,
salvo uma pessoa que está caindo, o tempo de interação da sua força é muito pequeno, né? São cerca de segundos para ele conseguir pegar a pessoa, né? Exercer força sobre o corpo da pessoa para pará-la, né, da queda. Vamos pensar aqui nesse exemplo. Uma pessoa de massa 80 quilos. Deixa eu pegar outra cor. 80 quilos. Caindo de uma altura de 100 metros. Quando está a 40 metros do solo, a sua velocidade vai ser aproximadamente 125 km por hora. Portanto, para desacelerar essa pessoa, a intensidade da força aplicada seria enorme. Então, um corpo humano normal não ia suportar essa desaceleração, né? Ia ser um impacto muito forte, uma força muito forte, certo? Mas no mundo dos quadrinhos. No mundo dos quadrinhos pode tudo. O Superman até extraterrestre né? Todo mundo dos quadrinhos pode pensar aqui, ó. Impulso de uma força constante. Então, a gente representa o impulso por essa letrinha aí aqui. E quando é uma força vetorial, a gente tem essa setinha, certo? Os impulsos mecânicos são situações que sempre encontramos no nosso cotidiano. Então, a gente visualiza isso no nosso dia a dia, onde existem empurrões. Opa! Perfeccionista, né, meu povo? Ó, onde existem empurrões, puxões, impactos e explosões. Tudo isso a gente consegue ver, né, no nosso cotidiano. Existem corpos interagindo e a interação dura um certo intervalo de tempo. Então, quando a gente está falando de impulso, a gente está pensando em corpos que estão interagindo em certo intervalo de tempo. Isso é um impulso. É a interação de corpos em certo intervalo de tempo. Por exemplo, empurrões, puxões, impactos e explosões. Aqui, ó, uma explosão. Pensar aqui um foguete caindo dentro do mar ou uma pedra lunar caindo dentro do mar. A gente tem uma explosão, né? Agora eu esqueci o nome, deu falha aqui no sistema. Um asteroide caindo aqui, ó, entrando na superfície terrestre e entrando dentro do mar, tem um impacto, né? Uma bomba, uma mina estourando num campo, tem uma explosão, certo? Uma pessoa empurrando a outra, um puxão aqui, ó, nessa corda, certo? Tudo isso descreve situações que existem em impulso, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui um corpo e está sendo exercido uma força sobre ele, certo? Ó, o corpo está aqui apoiado na horizontal e está sendo exercido uma força sobre ele, certo? Essa força começa aqui em T0 e vai ser exercida até T, certo? Durante todo esse intervalo de tempo. Então, é correto que eu diga que esse corpo aqui vai ganhar uma aceleração, né? Já que tem uma força sendo exercida sobre ele, tá? Ele vai acelerar, né? De V0 até V, ok? Olha aí, ó, o corpo. Ele estava aqui na situação final, ele foi para cá, porque, né, foi exercido uma força sobre ele. Vocês viram deslizando? Vamos ver de novo. Deslizou, certo? A relação entre a força aplicada e o intervalo de tempo em que ela atuou definirá o valor da velocidade inicial do movimento sem a ação da força, certo? Então, ó, a relação é entre essa força aqui que foi aplicada durante esse intervalo de tempo que ela atuou sobre o corpo, né? Vai definir o valor da velocidade inicial sem a ação da força.
Então, pronto. O estudo do fenômeno anterior poderia ser feito através das leis de Newton, né? O estudo desse fenômeno aqui a gente consegue tranquilamente fazer através das leis de Newton. Para simplificarmos esse estudo, definimos então o impulso de uma força constante. Está aqui, ó. Impulso de uma força constante. Como o produto do módulo dessa força pelo intervalo de tempo em que a força age. Está aqui, ó. Então, o impulso de uma força constante vai ser o quê? Força vezes ΔT. Deixa eu escrever aqui grandão para vocês. O impulso vai ser igual a força vezes o intervalo de tempo em que ela atuou, certo? O impulso é uma grandeza vetorial, não é? Que a gente já viu? E a força também é uma grandeza vetorial. Então, o impulso vai ter esse módulo, né? O tamanho dele vai ser F vezes ΔT. E vai ter direção e sentido da força, né? E que vai ser a unidade, qual vai ser a unidade no sistema internacional? Ó? Unidade de força é Newton, unidade de tempo é segundo. Então vai ser Newton segundo, ok? Vamos ver o exercício aqui. Deixa eu pegar a caneta. Na tirinha abaixo, suponha que o tempo de interação entre o coelho Sansão e a bola tenha sido de 0,01 segundos. E a força exercida sobre ela tenha sido de 400 newtons. Então, aqui eu tenho duas informações. Ó. O tempo de interação, então, intervalo de tempo. Que é um delta, tá, gente? 0,01 segundo. Força. 400 newtons, né? O módulo da força. Vamos ver aqui a tirinha primeiro. Pensa rápido, Mônica. Ó, Cascão tá com os. É o Cascão mesmo, né? Aqui é o Cascão. Cascão tá segurando a bolinha, né? Aí joga. Certo? Aí, ó, a Mônica pega o Sansão e atira de volta a bolinha pro Cascão, né? Ó. A bolinha toca o Sansão joga de volta pro Cascão. O Cascão se ferrou. Mexer com a bolinha, ou mexer com a Mônica, né? Que é super brava. Vamos lá. Então, o que a questão quer dizer? O módulo do impulso produzido pela força. Quanto é o módulo do impulso produzido pela força? A gente sabe que a gente pode usar essa fórmula aqui, né? O módulo do impulso é força vezes o tempo de interação, né? O ΔT. A gente tem as duas informações, então vai ficar 400 vezes 0,01. Vocês podiam fazer essa multiplicação ou lembrar disso aqui, ó. 0,01, ó. Um centésimo, né? Então é 1 sobre, ó, aqui não tem duas casas, duas casas, então 100. Esse 0 corta com esse 0 corta com esse, fica 4 vezes 1, que é 4. 4 newton segundos. Então, ó, o módulo do impulso produzido pela força vale 4 newton segundos, certo?